dia, bom dia. Dia 21 dias, irmãos. 21 dias lendo a Bíblia, lendo, aprendendo, crescendo, sendo forjado pela palavra, sendo moldado pela palavra de Deus. 21 dias. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua semana. Primeiro dia útil, né? Primeiro dia útil da semana. Eu creio que será uma semana mais que abençoada. Uma semana para nós aqui, na minha comunidade, na minha igreja local. Uma semana diferente, porque é a semana da nossa conferência. Marlene, bom dia. Bem-vinda, Marlene. Bom café? Não é bom, né? Poder acordar, saborear um café, sentado, com calma, com paz. Começar um dia que o Senhor já fez. O dia que o Senhor já fez. Tivemos aí um final de semana maravilhoso e vamos começar a semana. Bom dia. Semana de bênção e vitória para todos nós. Amém, Marlene. Vamos começar nossa semana. O livro de Provérbios está no Provérbio 19, verso 22. E o que fala esse provérbio? Ele fala sobre a virtude da lealdade. A virtude da lealdade. Vou ler aqui. A lealdade torna a pessoa cativante. É melhor ser pobre que ser desonesto. O temor do Senhor conduz à vida, dá segurança e proteção contra o mal. O que nós podemos entender aqui? O que nós podemos aprender, né? No reino de Deus, o caráter pesa mais que a conquista. Ter um bom caráter vale mais do que ser uma pessoa conquistadora. A lealdade revela um coração firmado em Deus. Lealdade é como se fosse um artigo de luxo. E é raro, é caro, porque nós encontramos muitas pessoas no dia a dia desleais, pessoas baratas, não conhecem e não sabem o que é ser leal, porque lealdade é um artigo de luxo. E não vamos aprofundar na terminologia da palavra, mas tem pessoas que acham que são leais sendo desleais. Então, a lealdade, o que o texto está trazendo? A lealdade revela um coração que é firmado em Deus. Quem teme encontra não apenas a vida, mas uma rota segura diante das aflições. Quem tem um coração leal vai ter, uma rota segura no dia das aflições. Agora, o que nós podemos trazer aqui, Veja bem, você tem escolhido a integridade mesmo que isso custe algo. A lealdade custa. Por isso é caro. A lealdade vai custar na vida daquele que decidiu ser leal, aquele que escolheu, aquele que apontou o coração para ser leal. Isso vai custar. Agora, veja, a graça de Deus, ela sustenta aqueles que escolhem viver com temor e verdade. É Deus que guarda. É o próprio Deus que guarda as pessoas que escolhem viver no temor. O temor do Senhor, irmão, é uma proteção. O temor do Senhor é o melhor sistema de segurança que você pode ter. Porque, de repente, você tem seguro de tudo. Seguro do carro, seguro de vida, você tem plano médico, você tem seguro para tudo. Hoje, você faz seguro até para telefone. Tem seguro de tudo, mas não tem o temor do Senhor. E o temor do Senhor é a proteção. A palavra de Deus, ela vai dizer que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. Então, o temor do Senhor traz a proteção do céu sobre a vida de uma pessoa. Quando uma pessoa, ela tem no coração que ela vai ser uma pessoa que tem temor de Deus, quando ela permite que a palavra, que a presença de Deus gere esse temor, e temor é diferente de medo, né? Esse temor no coração, essa pessoa é guardada pelos céus. Os anjos do Senhor estão à sua volta guardando. O inimigo fica ao derredor, mas os anjos ao seu redor. Você consegue entender isso?
Os anjos do Senhor se estabelecem ao seu redor. Eles estão ao seu redor. O inimigo fica ao derredor. Entre você e o inimigo existe uma proteção sobrenatural, uma proteção celestial, quando você aprende a ser uma pessoa de temor. O que nós podemos guardar aqui desse verso? A fidelidade à verdade é o caminho seguro para quem permanece de pé. Andar na verdade. Quem anda na verdade anda na luz. Quem anda na verdade anda na luz. Não vai andar no escuro, não vai andar na sombra, vai andar na luz. Então, que Deus aumente o temor na nossa vida esses dias, que possamos ser pessoas da luz. Pessoas da luz. Que toda a área da nossa vida que está em trevas, que está em sombras, eu declaro que haja luz nesse dia. Que a luz do Senhor venha e dissipe todas as trevas, toda a escuridão, toda a confusão, toda a penumbra espiritual que possa estar pairando sobre as nossas vidas, seja dissipada nesse dia em nome de Jesus. E que possamos ser, sim, filhos da luz, aqueles que caminham na luz, aqueles que permanecem na luz. Amém? Então vamos lá. O texto do Antigo Testamento, nós estamos lendo aqui, está em 2 Crônicas 4, a partir de 2 Crônicas, no verso 4. O que isso vai falando para nós aqui, Vamos pegar alguns versos para ler e compartilhar. Veja bem, 4 no verso 5, olha o que fala. As paredes do tanque tinham 8 centímetros de espessura, capacidade de cerca de 60 mil litros de água. Está falando dos detalhes do templo. Salomão está construindo o templo do Senhor, então o texto, basicamente, ele está falando dos últimos detalhes que Salomão trouxe dentro da ornamentação do templo, o templo de Salomão. O templo que ele edificou, que Davi queria ter edificado, mas Salomão foi escolhido por Deus para edificar esse templo para Deus. Então, os detalhes são muitos detalhes, há muito luxo, há muito requinte. E vamos conversar um pouco a respeito disso, porque presta atenção, quando você vê o tabernáculo que foi edificado lá no deserto, quando Israel sai do Egito, Deus dá uma planta para Moisés, e nessa planta tinha um tabernáculo que seria uma casa móvel. Casa móvel, uma igreja móvel que iria se mover no deserto. Quando a nuvem parasse, deveria se estabelecer, edificar, abrir, montar o tabernáculo aqui embaixo. E o tabernáculo era o lugar onde Deus se manifestava. O tabernáculo era o lugar onde a presença vinha e se manifestava para que o povo pudesse ter um encontro com o Senhor. O que é interessante, sabe? É porque o tabernáculo, se você olha para toda a sua construção, desde o início, como que o tabernáculo foi edificado? Quando Deus quis estabelecer um tabernáculo na terra, uma casa na terra, onde ele pudesse se revelar ao homem, nesse caso começa ali, no deserto, como que isso foi feito, como que isso foi edificado? Foi edificado como? Deus, ele estabeleceu o que ele queria fazer e ele falou, eu quero. Ele poderia ter feito sem precisar da ajuda, porém ele deixa uma instrução que todo aquele que estivesse ali e que o coração dele se movesse para uma entrega voluntária daqueles que estavam ali. Então, o que acontece? Deus chamou o povo a ofertar para edificar para ele uma casa. Isso lá no deserto. Agora presta atenção. Quando chega aqui, no tempo de Davi, quando Davi coloca no coração que queria edificar uma casa, como que isso acontece? A palavra mostra, Você leu esses dias comigo. Davi separou dos seus... Bom dia, Kel, bem-vinda. Deus te abençoe mais um dia. A palavra mostra que Davi colocou no seu coração separar dos tesouros. E Davi se esforçou. Ele separou dos seus tesouros para dar para a edificação do templo, que nós conhecemos como Templo de Salomão. E quando você vê, irmão, a riqueza, e quando eu falo a riqueza, não é só dos detalhes, a riqueza, o luxo que era a produção do Templo de Salomão. Muito ouro, muita prata, todas as matérias-primas eram matérias-primas preciosas.
valiosas. E por que eu te chamo a atenção para isso? Porque muitas vezes hoje você, de repente, você tem acessado lugares espirituais, igrejas, comunidades, e a sua construção é simples. Uma construção simples. Mestre, tem problema? Não vejo lá na minha igreja, na minha comunidade, não tem nada de luxo, de riqueza. É muito simples. Tem problema? Não. Só que o que eu quero te chamar a atenção? É porque quando você encontrar lugares bem montados, bem estruturados, que você não feche o seu coração para isso. Que você não se ofenda com isso. Eu já vi, eu estou te falando isso porque eu já conversei com pessoas, eu já estive em lugares assim, e pessoas muitas vezes chegam ali e fecham o coração, porque elas vêm de uma conotação diferente, elas vêm de um ambiente de muita pobreza, de muita escassez, de muita dificuldade. Então, quando elas chegam num lugar onde as pessoas estão cultuando ao Senhor, elas pensam que aquele lugar basicamente tem que ser de terra, chão de terra batido, uma lona cobrindo, e quando chegam e se deparam com um ambiente bem estruturado, um ambiente de excelência, muitos fecham o coração. Eles como que olham e falam, eu não posso me encaixar nesse lugar. Não é que você não pode se encaixar nesse lugar, é porque Deus quer te transicionar de ambiente primeiro, antes de te transicionar como pessoa. Deus vai te colocar em um ambiente para que te possa preparar para viver um novo tempo. Porém, você não se permite Deus trabalhar em você. Você não se permite Deus trabalhar, e o ambiente, muitas vezes, ele já te confronta. E esse ambiente que te confronta é para que, muitas vezes, não é você, mas aquilo que você carrega que é distorcido, que é errado. Então, o que nós vemos aqui? Havia muita riqueza, havia muito luxo, havia muita prosperidade no Templo de Salomão. Todos os detalhes falam sobre isso, irmão. Era a melhor madeira, era ouro, era prata, era bronze. Quando você vê os detalhes, era muita riqueza. E era a casa de Deus que estava sendo estabelecida. Então, imagina, o religioso ali, ele surtava. O religioso dentro do Templo de Salomão, muitas pessoas que nós vemos e convivemos nos dias atuais, se eles pisassem no Templo de Salomão, eles iriam arrupiar, eles iam falar, isso não é de Deus. Irmão, mas era o lugar que Deus deu a planta. Foi Deus que deu a planta para Davi. Não foi Davi que falou que a bacia tinha que ser de ouro, a coluna tinha que ser de bronze. Não foi Davi, foi Deus que falou, eu quero assim. Eu quero com o melhor dessa terra. Então, sabe, por que você precisa entender isso? Vamos começar a semana quebrando a escassez na nossa mente, no nosso coração. Porque um ambiente muito bem elaborado, muito bem edificado, muito bem construído, de repente é algo que você repele. E tudo que Deus quer fazer nesse tempo é transicionar você primeiro de ambiente. Primeiro ele te transiciona de ambiente para depois começar a mudar quem você é. E de repente você fala assim, Deus, me muda, me transforma. Então, fique atento. Ele vai transicionar você primeiro de ambiente. Veja bem, Davi, ele estava na casa do pai, servindo como pastor de ovelhas. O profeta entra na casa de Davi e o profeta faz o quê? O profeta unge a vida de Davi, e Davi, a partir daquele dia, ele recebe uma unção para ser rei. E depois que ele recebe essa unção, sabe o que começa a acontecer na vida de Davi? Deus começa a mover e de repente Davi para dentro do palácio. Presta bem atenção, Davi foi parar dentro do palácio, ele tinha uma unção de rei, mas tinha outro cara que era rei. Saul era rei e não era Davi, mas Davi tinha unção para ser rei. Então, o que acontece? Davi, no primeiro momento, foi levado ali para servir, não para ser o rei. E é isso que você precisa entender. Por que Davi foi primeiro como servo e não como rei? Porque Deus introduziu ele no ambiente para ele começar a entender o ambiente, fazer a leitura, ver como um rei se comportava, ver como um rei vivia no dia a dia. Saul não teve a oportunidade de caminhar com o rei. Saul foi levantado como rei e ele se virou. Então, Saul errou. Davi não, Davi teve Saul para modelar, Saul para ser, entre aspas,
né, um discipulador para ele das coisas certas e erradas. Então Davi ele podia olhar para Saul e olhar e falar assim: eu não vou fazer isso quando eu for rei. Gente, vocês estão entendendo? Nós estamos falando aqui da edificação do templo. A edificação do templo de Salomão. Ela é tão cara, é uma edificação cara, é uma edificação poderosa. E um ambiente assim, de repente, se você se pare e se pergunte. Eu postei uma foto ontem, na hora que eu estava lendo aqui, no final de semana, os detalhes. Eu falei, e se eu pegar esses detalhes e gerar a imagem na inteligência artificial? Você tem que ver as imagens, irmão. Se você ver as imagens, você já cai duro, entendeu? Imagina você pisar naquele ambiente e você falar assim, não, isso aqui não é de Deus, mas foi Deus que deu a planta. Davi não fez aquilo da doideira da cabeça dele, não, entendeu? Davi fez aquilo porque Deus deu para ele a planta, o modelo. Irmão, o anjo, os querubins, tinha dois. As asas abertas de cada um dava 4,5 metros. Imagina, 4,5 metros só de asa. Uma pegava numa parede, aí vinha e encostava no anjo aqui, e a asa do outro anjo pegava na outra, do outro querubim pegava na outra parede. Você consegue imaginar? E o bicho era de ouro. 4,5 metros só de asa, de ouro. Você consegue imaginar você pisar num ambiente desse? Tem religioso aí, gente? Isso é para quebrar a nossa escassez. Isso é para destruir a nossa escassez de mente. Deixa eu te falar, porque você de repente acordou nessa segunda-feira cheio de conta para pagar, e você está assim, Deus, eu tenho conta para pagar, e Deus está mostrando o que para nós aqui? Deixa eu te falar, o que você precisa aqui, eu uso isso para fazer coisas que os seus olhos olham e falam assim, não acredito que ele faz isso. Deixa eu te falar, o seu pai é dono do ouro e da prata. Ele é dono do ouro e da prata. Então, o que você precisa muitas vezes é abrir essa boca e pedir. O que você precisa muitas vezes é deixar ele desconformar o seu coração e entender que aquilo que você precisa hoje, financeiramente, ele tem de sobra. Só que, por que não está chegando em mim? Essa mente escassa, essa mente limitada, que precisa ser quebrada, que precisa ser transformada. Porque Deus, quando ele quer construir um ambiente, ele não economiza. Quando ele quer construir um lugar onde ele vai se manifestar, ele não economiza. Ele pode sim aparecer e manifestar-se na casa de sapê, no chão de terra batida, no lugar de lona, pode. Mas deixa eu te falar, ele é um Deus cheio de glória, de honra. O filho de Satanás, quando quer construir um lugar para adorar o bezerro de ouro dele, ele não economiza. Então, quando você quiser fazer algo também para poder revelar ao Senhor, não economize. Eu tenho um pastor, ele é muito ousado. Ele é muito ousado, um homem cheio de fé. Semana passada a gente estava na mesa conversando e o que ele falou ecoa dentro de mim. Estou caminhando com ele há 1 ano e 2 meses. E ele falou algo, abrimos agora a segunda igreja. E ele abriu a segunda igreja, nós abrimos lá em Santa Luzia, e a segunda igreja, irmão, abriu tendo uma estrutura muito semelhante da nossa primeira igreja. E com 1 ano, com 1 mês, a estrutura física da igreja é muito semelhante à estrutura física da igreja matriz. Tem telão, cadeiras iguais, tudo igual. Um som muito bom. Excelência. Ah, não, para que isso? É excelência. Porque não está falando dele como um pastor, está falando do Deus que ele serve. Então, por que não pode buscar fazer excelência? Só que as pessoas olham e falam assim, tem dinheiro, por isso que fez isso. E quem caminha perto sabe que não é o dinheiro. E ele falou algo na mesa semana passada, e isso continua ecoando dentro de mim. Porque ele falou, as pessoas acham que a igreja, a Aja Church, ela se mantém por dinheiro. E não é. É por fé. É fé. O que fez a igreja de Santa Luzia nascer da forma que ela nasceu e abrir ali da maneira como ela foi aberta foi a fé, não foi o dinheiro. O dinheiro paga as contas, irmão, mas é a fé que faz você ser ousado. A fé que te faz ser ousado, sair e fazer o que você sabe que Deus te chamou a fazer. Ei, gente, pelo amor de Deus, vocês estão entendendo? Você que está entendendo, está aqui nessa manhã, primeira vez que você vem aqui, Deus te abençoe. Que a palavra de Deus, ela penetre o seu coração. Eu quero orar e declarar sobre a sua vida maior sede, maior fome,
Mas eu quero te pedir, vai nesse aviãozinho aí, manda para 5 pessoas, convide 5 pessoas. Isso aqui é para crescer. Isso aqui, presta bem atenção, é um rio de vida. Elis, seja bem-vinda. Deus abençoe seu dia. Presta atenção. É um rio que está fluindo aqui. O rio, ele carrega a vida. Então, esse rio, ele precisa alcançar mais pessoas. E quem pode ajudar? Você. Vai só nesse aviãozinho, você só tem que fazer isso. Vai no aviãozinho, manda para 5 pessoas e elas em algum momento vão ver isso aqui e vão vir. Tá bom? Então vamos lá. O que esse primeiro detalhe aqui do Templo de Salomão vai comunicar? Presta atenção. 2 Crônicas 4, no verso 5. As paredes do tanque tinham 8 centímetros de espessura, capacidade de cerca de 60 mil litros. O mar de bronze é a sombra da purificação do Espírito e da Palavra. O que nos lava? O Espírito Santo e a Palavra de Deus. O que você recebe todos os dias se você entra nesse desafio comigo aqui no Discipulado 365 para estar aqui todos os dias ouvindo a Palavra de Deus? É um pouco todo dia. Aqui é um pouco todo dia. A gente crê, eu acredito na criação de um hábito espiritual. Então, o que nós estamos estabelecendo? Um hábito espiritual. De repente, você quer ler a Bíblia, você fala, mestre, eu até tento ler a Bíblia, mas eu não entendo nada. Pois é, então você vem aqui, que aqui você vai entender. Você lê aí e vem aqui, que a gente aqui vai conversar e vai entender o que você não entendeu. O Espírito Santo vai falar com você aquilo que você não entendeu. E você vai crescer. Só que o quê? A palavra de Deus é um tipo de água. É como água, somos lavados pela água da palavra. Então, cada dia que você vem aqui, você está sendo purificado, porque há um rio fluindo aqui. Há um rio de vida que flui de dentro de mim. Todo aquele que bebe da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, há um rio que flui da minha vida, e se você se conecta aqui, você vai ser lavado, essa água vai te molhar, essa água vai te limpar, essa água vai trazer vida à sua vida. Porque o que eu compartilho aqui, irmão, não é morte, é vida. Então, se você bebe das palavras que são liberadas aqui, você está bebendo de vida. Então, ali tinha o tanque da purificação, que significa o Espírito, mas também a palavra. Hoje, o lavar da água nos prepara para andar em novidade de vida. Nós não somos chamados para viver uma vida repetitiva, uma vida dentro de um ciclo errado, mas nós somos chamados a experimentar vida, mas novidade de vida. A vida espiritual nasce do fluir da fonte verdadeira, Cristo em nós. Então, é essa fonte em nós que vai jorrar, e vai jorrar até o quê? Primeiro vai tirar toda a sujeira, tira tudo aquilo que está estancado, todo o lixo mental, emocional, espiritual, vai sair. Mas depois que o lixo sai, a fonte fica limpa e ela começa a liberar água pura, água limpa. Agora, uma pergunta para você. Você tem buscado se manter cheio da palavra e sensível ao Espírito Santo? Ou você pega um versículo uma vez por semana, sabe, e acha que está abafando? Porque, irmão, você é um ser espiritual. Você é uma casa entre dois mundos. Você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Você, como espírito, tem que se alimentar daquilo que é espiritual. E como que eu me alimento daquilo que é espiritual? A palavra de Deus. Se você não tem um apetite pela palavra de Deus, eu oro e declaro sobre a sua vida nessa manhã, fome e sede pela palavra. Fome e sede pela palavra. O teu espírito tem essa fome pela palavra. Você tem que parar de viver como o saciadinho. O saciadinho é aquele que só vai lá na reunião muitas vezes, uma vez por semana, e possivelmente foi a de domingo, e come ali meia hora de palavra que o pastor prega. E muito bom por isso, só que o que acontece? Ali você está pegando o alimento todo mastigadinho, coisa linda, né? Só que você precisa ter um apetite pela palavra. O alimento sólido é para os maduros, os imaturos, os bebezinhos, os bebê reborn espiritual, precisa de leite. E é hora de amadurecer o seu sistema digestivo. Onde a água da palavra flui, a cura, direção e vida abundante. Onde, irmão, a palavra está fluindo, você vai receber cura, você recebe direção e vida abundante. Eu vim para que tenham vida e tenham vida abundante. A vida que Deus nos chama a viver é uma vida abundante. Se você consulta a palavra abundante no original, se eu não me engano é periseu, significa uma vida que excede.
Uma vida que excede. Deus é capaz de fazer muito mais do que nós conseguimos pedir, pensar ou imaginar. A melhor vida que você consegue imaginar, que você consegue rotular por abundante, ainda perde para aquilo que realmente Deus nos chama a viver. Uma vida abundante. Então, onde que a água da palavra flui? A cura. Eu quero declarar cura sobre a sua vida. Você que faz parte aqui do discipulado, pela manhã, eu quero declarar cura sobre a sua vida. Cada dia que você vier aqui, Deus vai trazer um novo nível de cura sobre a sua vida. Cura na sua alma, cura nas suas emoções, cura nos seus pensamentos. Seus pensamentos estão sendo reprogramados, seus pensamentos estão sendo trocados. Eu quero declarar cura nos seus relacionamentos. De repente, você é uma pessoa travada nos seus relacionamentos. Nunca consegue se conectar verdadeiramente. Nunca consegue, sabe, viver um casamento abençoado. O casamento é uma tempestade. Eu quero declarar, em nome de Jesus, cura sobre o seu casamento. Cura. E vida abundante, irmão. Deixa Deus quebrar a sua escassez. Porque, de repente, você lê o texto aí e você não prestou atenção na riqueza, no luxo, que é o templo que Deus chamou Salomão para edificar. Agora, verso 6 fala assim, ó, os sacerdotes se lavavam no tanque chamado mar. O que isso fala? Hoje cada crente é um sacerdote. Declare, eu sou um sacerdote. Eu e você somos sacerdotes. Você é um sacerdote. Ah, não, eu não subo na plataforma, eu não pego no microfone, eu não prego. Não, você é um sacerdote. Homem, você é um sacerdote. Mulher, você é um sacerdote. Uma sacerdotisa do Senhor. Você carrega, você representa os céus, essa terra. Agora, presta atenção. A nossa pureza não vem de rituais, mas da entrega diária ao Espírito e ao poder santificador da palavra. Não são os nossos rituais que nos purificam. É a nossa entrega diária ao poder do Espírito Santo. É deixar que o Espírito Santo vasculhe, que ele sonde os nossos corações. Que ele veja se há em nós um caminho mau, para que ele possa nos guiar e nos conduzir pelo caminho eterno. É permitir que ele nos vire do avesso, se necessário, mas que a nossa vida seja alinhada. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Agora veja bem, o meu serviço e o seu serviço, ele começa no secreto da consagração. Ele não começa numa plataforma. O serviço nunca começa no lugar da visibilidade. Presta atenção, se você assistir um programa chamado MasterChef, o que você vai ver, Isa? O MasterChef, antes de se preparar o prato, ele prepara a mesa. Tem a palavra certa lá? Me fugiu aqui agora. Antes dele preparar o prato, que é muito lindo, que é muito requintado, ele prepara os ingredientes que vão ser utilizados na composição daquele prato. Isso fala de que, para mim e para você, o serviço começa no secreto da consagração. Deus me usa, o me usa começa no secreto. Deus fala na minha vida, mas também fala através de mim. Para ele falar através de mim, começa no secreto. Não é questão apenas de falar em nome de Deus, é falar aquilo que Deus está falando. Presta atenção, nós vivemos uma geração onde existem muitas vozes falando. E sempre quando existem muitas vozes falando, existe confusão. A confusão vem das muitas vozes. Presta bem atenção, toda vez que você estiver confuso, com o coração pesado, não sabendo o que fazer, como fazer, você está debaixo de uma nuvem de confusão. E essa confusão é estabelecida na sua vida por quê? Porque você está ouvindo muitas vozes. Aí, o que é a sabedoria? É você desconectar das vozes erradas. E eu quero orar e declarar na sua vida, nessa manhã, que toda voz errada que está falando sobre a sua vida, ela seja silenciada, ela seja desconectada. E você tenha discernimento para saber qual é a voz certa que você precisa ouvir nesse tempo, nessa estação. Mestre, por que eu preciso me conectar com a voz certa e ouvir a voz certa? A voz que você ouve determina o destino que você tem. De repente você não consegue romper no seu destino, está ouvindo a voz errada. A voz certa que você ouve determina o destino que você tem. Ela aponta o destino, ela aponta o caminho. Qual foi o problema no Jardim do Éden? No Jardim do Éden tinha uma voz a princípio, que era a voz de Deus. A voz de Deus falava com Adão, falava com Eva. Mas um dia entrou uma segunda voz naquele ecossistema.
naquele ambiente. E ela começou a falar. E quando ela falou, a mulher ouviu. E quando ela falou, ela distorceu aquilo que Deus falou e contaminou e fez com que o homem caísse. Ei, pare de ouvir as vozes erradas. Pare de ouvir. Sabe, o serviço começa no secreto da consagração. Volte a se consagrar. Ah, mestre, Deus já me usou. E por que ele parou de usar? Porque Deus continua mesmo. Ah, mestre, eu quero que Deus me use mais. Então volte a ouvir. Faça o serviço da consagração. Ele vem primeiro. Antes de servir, você tem buscado a purificação em Cristo? Ou você se lança na sua própria capacidade, do jeito que você quer fazer? Eu já visitei algumas comunidades, algumas igrejas, e é interessante porque cada uma tem a sua maneira de agir, né? E eu lembro um dia eu cheguei numa igreja e uma irmã, eu fui para pregar, para ensinar, e uma irmã foi antes de mim. Aí falaram assim, a irmã fulana, vamos dar oportunidade para ela cantar. E a irmã veio, aí a irmã vai, pega o microfone, toda tímida, ela falou assim, gente, eu trabalhei muito essa semana, eu fiquei muito atarefada essa semana, e eu não tive muito tempo não para preparar, para ensaiar, toda meiga, sabe? Mas é para o Senhor, ele recebe. Irmão, Deus não recebe qualquer coisa. Deus não merece qualquer coisa. Se você carrega esse tipo pensamento, alinha isso nesse dia. Alinha isso nesse dia. É para Deus e Deus recebe. E onde que você viu que Deus recebe qualquer coisa? Qual Bíblia que você está lendo que está te ensinando isso? Ele merece o nosso melhor. Quando Deus olhou para mim e para você, quando Ele olhou para a humanidade, Ele não deu qualquer coisa. Ele nos deu o melhor do céu. Ele nos deu Jesus. Ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos deu a sua palavra. Ele nos deu a sua presença. Ei, tá entendendo? Não é qualquer coisa. Não é dar o que sobra. Não é esmola. Não é a minha força quando ela está indo embora. Estou sentindo minhas forças indo embora, então agora eu vou orar. Não. Por que nós fazemos isso aqui logo quando nós começamos? Você está com a bateria cheia, irmão. Você começou a sua segunda-feira. Você está aí, descansado do final de semana, com uma semana inteira pela frente, bateria recarregada. Já começamos o dia governando sobre o nosso dia, lendo a palavra, orando, declarando, decretando no mundo espiritual. Não estamos aqui para brincar. Ei, você está entendendo? Santo de Israel, sacerdote, sacerdotisa do Deus vivo. Agora veja bem, quem quer operar no altar deve primeiro se submeter à verdade que transforma. Quem quer ser usado pelo Senhor, quem quer ser um instrumento na mão de Deus, deve se submeter à verdade que transforma. Sacerdócio real se lava na verdade antes de tocar o altar. Não anda sujo, não anda imundo. Não anda em pecado. Não vive no erro. Ele se lava. 2 Crônicas 5, no verso 10. Na arca havia as 2 tábuas de pedra. As 2 tábuas dentro da arca, que é o que fala? A presença de Deus, ela repousava sobre a arca da aliança. No Antigo Testamento, as tábuas da lei. Hoje é o sangue do Cordeiro que nos garante o acesso. Segundo está lá em Hebreus 10, 19. Agora veja bem, a glória vem onde há pacto, não onde há performance. Não é a maneira como você vive, como você fala, performando, mas onde há um pacto, há uma aliança. Deus de pacto, Deus de promessas. Você vive sua fé baseado na graça ou na sua tentativa de merecer aquilo que Deus quer fazer? Porque há uma coisa hoje que é muito forte na sociedade e que cada vez mais isso tenta entrar dentro do corpo de Cristo. O merecimento. O que é merecimento? Eu mereço isso, eu mereço isso. Eu não mereço menos do que isso. Merecimento. Agora, presta atenção. O problema de quem quer viver por merecimento que vai anular a graça. Porque pela ótica espiritual não merecemos nada. Não merecemos nada. Somos bem-aventurados quando temos os nossos pecados perdoados. Não somos merecedores, somos bem-aventurados. Somos abençoados.
Agora veja, a base da presença de Deus é a aliança firmada no sangue de Cristo. Não as minhas boas ações, não os meus bons comportamentos. O que me respalda é o quanto eu consigo olhar para a aliança, para aquilo que Deus fez através de Cristo. Eu olho para Ele e eu coloco todo o meu coração naquilo. A glória permanece onde a aliança é honrada, não a performance, não o merecimento. 2 Crônicas 5, no verso 13. Eu acho isso aqui lindo, irmão. Presta bem atenção nessa passagem. Os que tocavam as trombetas e os cantores em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor. Ele é bom, seu amor dura para sempre. Nesse momento, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade a seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. O que aconteceu aqui? Foi quando a glória de Deus encheu o templo. Presta atenção, Salomão estava edificando um templo que é chamado Templo de Salomão, mas era um templo para Deus, era uma casa que estava sendo edificada para Deus. Quando a casa acabou de ficar pronta, colocaram o último adorno no lugar, colocaram lá, em cima da penteadeira. O que acontece naquele momento? Quando o último utensílio é colocado no seu devido lugar, sabe o que acontece? A presença de Deus vem e enche aquele lugar. E ela veio como uma nuvem, e ela encheu o templo. O que acontece naquele momento? Qual que era o que estava acontecendo? Os cantores, os levitas estavam em uníssono, um único som. Eles estavam cantando como se fosse uma única voz, havia unidade. Eles louvavam e agradeciam ao Senhor. O que eles declaravam? O que eles cantavam? O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Eles estavam enchendo a atmosfera com essa declaração. O que isso vai falar? A manifestação tangível da glória de Deus não acontece por casualidade. Não é um acidente. A glória de Deus se manifestou aqui. Nunca vai ser por um acidente. Ele responde a um alinhamento, a unidade e a entrega total. Então, quando há um lugar onde está se gerando um alinhamento, o que é alinhamento, Adriano? São os ossos que estavam quebrados e estão sendo restaurados, é o catartizo. Presta atenção, Cristo é um corpo e muitos membros. Então, em uma casa espiritual, quando o alinhamento começa a acontecer, quando as vidas estão sendo alinhadas, conectadas da maneira correta para o serviço dentro da casa de Deus, porque quando você vê aqui o Templo de Salomão, não tinha ninguém ali à toa, irmão. Quem estava ali estava servindo e tinha uma função, tinha algo que tinha que fazer, tinha algo que ele trabalhava para servir a Deus na hora do culto. Então, eles estavam estabelecendo o culto. Porém, cada vida estava ali alinhada, não estava perdida. O que tem que fazer? O que tem que fazer? Quem estava ali sabia o que tinha que fazer. Alinhamento. Segunda coisa, unidade. Não tinha ninguém ali com partidarismo. Havia unidade e havia entrega total. O povo se reuniu. Os músicos tocavam em uníssono, um único som. Tinha uma banda tocando, mas você escutava um único som. E a adoração brotou de um coração coletivo e rendido. O povo estava como um único coração, rendido ao Senhor. Quando o som da terra se alinhou com o som do céu, eles começaram a cantar aqui na terra, algo que estava sendo cantado lá na sala do trono. O que aconteceu nesse momento? A glória de Deus saiu de cima da nuvem e entrou dentro do templo e encheu o templo. Não foi acidente, não foi casualidade. Eles começaram a agir em unidade. Então, Salmo 133, onde há unidade, irmão, não quantidade, unidade. Onde há unidade, a bênção vem. O que é a bênção? É a própria presença do Senhor. Porque, veja, de repente você vive querendo ser abençoado. Mas a bênção vem pela unidade, não pela individualidade. A bênção vem na unidade. Quanto mais unidos nós somos, mais a bênção vem.
A bênção vem. Agora veja, hoje essa glória se manifesta no templo vivo, somos eu e você, dentro do corpo de Cristo, quando há entrega autêntica, reverência e fé. Não é emoção, é manifestação. Não é ser um emocionadinho. Não é questão de quanto pulo, quanto grito. Pode ter pulo, pode ter grito, pode ter choro, pode ter correria. Só que, veja bem, muitas vezes o que hoje nós estamos vendo e pensando ser uma manifestação é apenas uma emoção. É uma pessoa mais sanguínea se expressando, porque cada um de nós tem os temperamentos. Então, nos temperamentos há uma manifestação de acordo com o seu temperamento. Uma pessoa sanguínea, ela é mais pulsante, ela é mais enérgica. Agora, o que acontece muitas vezes, o que nós vemos em ambientes são pessoas sanguíneas e não uma manifestação da presença de Deus. Então, muitas vezes isso é dado pela performance da pessoa e não pela presença de Deus que está se manifestando naquele lugar. Só que, veja bem, não seja um juiz de querer julgar o que é e o que não é. Deus não te deu isso. Amém? Não é emoção, é manifestação, não é performance, é presença. O que nós podemos refletir aqui? Você tem criado espaço para que a glória invada a sua vida? Você quer ser tocado pela glória de Deus, irmão? Eu quero. Eu já fui, eu estou sendo e continuo querendo. Ser tocado pela glória de Deus. Ter uma vida tocada pela glória de Deus. A glória de Deus deixa marcas. Marcas que nós vamos carregar para toda a vida. A glória não visita ambientes desatentos. Guarda isso. A glória de Deus, ela não vai vir em um ambiente onde você está ali. O que eu vou fazer? Em um ambiente onde a pessoa não está preparada. A glória não vai nesse lugar. Ela desce onde há honra, unidade e adoração genuína. Um ambiente que tem uma cultura de honra, porque a cultura do céu é a cultura de honra. Não uma cultura de rebeldia, não uma cultura de desonra. A cultura de honra é a cultura do céu. A unidade, porque Pai, Filho e Espírito Santo. 3 manifestações, mas eles são um. Então, onde há unidade, há um ambiente sendo preparado para que a glória se manifeste. E onde há uma adoração genuína, uma adoração verdadeira. O Pai procura os adoradores, mas aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O que você pode guardar disso? Quando a adoração sobe com verdade, a glória desce com peso. Quando eu estou adorando de verdade, eu vou experimentar a glória com peso. Irmão, isso pode acontecer. Você, dentro da sua igreja local, junto com a sua comunidade, ali adorando, ou pode acontecer quando você está no seu quarto secreto. Você pode fazer isso, né? Tirar uns 10, 15 minutos antes da gente começar aqui todo dia, ou você pode fazer depois quando a gente encerrar, que você já vai estar com o seu coração mais preparado. Mas quando a adoração sobe com verdade, quando você adora em verdade, não é ficar adorando em cima das letras, que muitas vezes você fala assim, eu amo essa música. Beleza, isso pode ser legal. Mas como eu falei na semana passada, cantar músicas, cânticos espirituais. São cânticos espirituais que vão te conduzir, não por letras, mas por melodias. Quando há uma canção realmente espiritual, irmã, ela pode estar até num outro idioma, um idioma que você não conhece, mas há uma verdade espiritual sendo comunicada ali que subpenetra o seu espírito. O seu espírito discerne aquilo. Então, quando a nossa adoração sobe com verdade, a glória desce com peso. No Novo Testamento, no texto de hoje, Romanos 7, verso 12, o que fala? A lei em si é santa, o pecado usou o que era bom para me condenar. A lei é pura, a lei é santa, é isso que Paulo está falando. Porém, o pecado usou o que era bom para me condenar. O que nós podemos aprender aqui com Paulo? A lei é um espelho, não um remédio. A lei não tem poder de nos limpar, de nos livrar do pecado. Então, se você é uma pessoa que quer viver a lei, a antiga aliança, o que acontece? A antiga aliança não tem poder de te limpar, de te salvar. A lei é como um espelho, é um lugar apenas para você olhar e se ver. E quando você olha no espelho, você consegue ver, ó, meu olho está assim, está sujo, o cabelo está despenteado. A lei te aponta o seu defeito, a lei te aponta onde você está falhando. Não tem poder de te arrumar, de te consertar.
A lei te chama a caminhar pelo seu esforço. Quando você quer ser uma pessoa legalista que vive pela lei, você vai caminhar pelo seu próprio esforço. Não consegue te consertar. Agora veja bem, a lei mostra o mal, mas não remove o mal. Ela mostra o erro, mas não remove o erro. É em Cristo que o ciclo da morte é quebrado e uma nova natureza nasce. Em Cristo. Quando eu olho para Cristo, eu vejo graça, eu vejo amor, eu vejo perfeição. Mas ele não apenas, nele eu não apenas posso ver, ele tem poder de me limpar, ele tem poder de me lavar, ele tem poder de me aperfeiçoar, de me transformar. Há um antes e depois de Cristo na vida da pessoa que consegue compreender isso. O problema nunca foi a lei, mas o problema sempre foi a carne. Porque a nossa carne ama viver pelo seu próprio esforço, ama viver pela sua própria capacidade. Ei, é hora de aprender a se render. É hora de aprender, eu não sei quantos anos você tem de vida, não sei quantos anos você tem de cristão, mas é hora de se render. É hora de conhecer a graça de Deus como você ainda não conhece. É hora de experimentar o amor de Deus como você ainda não conhece. E já falou hoje, eu sou amado? Já fez a sua declaração de hoje? Eu sou amado. Declara aí. Você é amado por Deus. Declara isso. Enche o seu pulmão e declara isso agora. Declara, eu sou amado. Eu sou abençoado. Eu sou um sacerdote. Lembra da declaração? Eu sou. Declara o eu sou do céu, não da terra. Declara o eu sou daquilo que Deus já disse a seu respeito. Eu sou próspero. Eu sou generoso. Eu sou abundante. Eu sou saudável. Meu corpo é cheio de saúde. Eu sou próspero. Eu sou rico. Ei, reage aí, gente, no comentário. O que você é? Você é amada. Isso. O problema é a carne, irmão. O problema é a carne. Você tem vivido sob o peso da exigência ou no descanso da graça? Onde você vive? No peso da exigência ou no descanso da graça? A libertação não está em tentar mais, mas em crer profundamente. Não é o que você tenta. Ou meritocracia. Abandona isso. Em Cristo a sua meritocracia não tem validade. Ei, a sua fé profunda. O crer profundamente. Eu creio, por isso eu declaro. Eu creio e por isso eu declaro. A lei mostra o caminho. A lei mostra o caminho, mas Cristo é o caminho, Cristo é a verdade e Cristo é a vida. A lei nos conduz a Cristo. Passagem de Salmos de hoje, Marlene, o clamor daquele que busca a Deus, Salmo 17, no verso 6. Olha o que fala. Clamo a ti, protege-me como a menina dos teus olhos. O que nós vamos ver aqui? Presta atenção. A oração que brota de um coração íntegro alcança o coração de Deus. A oração que brota de um coração íntegro não são palavras pensadas, mas sinceras. O que é um coração sincero, sem máscara, sem cera? Um coração que não fica ali confabulando o que eu posso falar, como eu posso falar. Um coração, sabe? Irmão, a sua oração, ela tem que ser uma conversa natural com Deus. Não uma conversa fabricada, uma conversa natural. Pai, eu te amo. Pai, eu não estou bem. Pai, eu preciso da sua ajuda. Ser guardado como a menina dos olhos fala da proteção intensa de Deus. Davi confiava que o Senhor sempre o esconderia sob as asas dele. O que nós precisamos refletir aqui, irmão? A sua oração nasce da comunhão ou só da necessidade? Você tem seu momento de comunhão com o Senhor? Ou você só ora no momento da dificuldade, da necessidade? No dia que o bicho pega, você fala, hoje eu vou orar. Aí alguém vira para você e ainda fala assim, você está no aperto mesmo, você está orando. Por quê? A oração na vida de algumas pessoas é igual aquela caixinha de emergência, que fica ali, em caso de incêndio, quebre. Aí algumas pessoas falam assim, ó, no dia que o bicho pegar, quebra aquela caixinha e ora, volta a orar. Não é assim.
Presta atenção, sua oração nasce da comunhão ou da necessidade? Você ora porque você quer ter comunhão com Deus ou só no dia da necessidade? Para de usar isso, irmão, como uma caixinha de emergência, só no dia da dificuldade. Por quê? Presta atenção nisso. Tudo que pavimenta a sua vida para o quarto de oração nunca vai faltar na sua vida. Tudo que te leva a orar não vai sair da sua vida. Você come quando tem fome. Então, se você parar de ter fome, você para de se alimentar e vai morrer. Agora, por que pessoas morrem espiritualmente? Porque elas só querem buscar a Deus no dia da dificuldade, não para ter uma comunhão, não para desenvolver um relacionamento. Então, você entende a diferença? Consegue entender a diferença? Porque de repente você está aqui comigo nessa manhã, isso aqui é um discipulado, meu filho. Isso aqui é para ser discipulado. De repente você não tem um discipulador, agora você tem. Agora você tem. Né? Se você quiser vir aqui todo dia, de segunda a sexta-feira, você vai ter um cara que vai te discipular em Cristo. Vai gerar Cristo na sua vida. Ah, mas a gente não está andando junto. Deixa eu te falar, a gente está andando junto no virtual. O que constrói não é a minha imposição de mão, são as palavras que eu falo. Quando eu estou falando, você está ouvindo, algo está sendo construído dentro de você. Eu tenho plena convicção disso. Então, o que você ouve aqui constrói algo dentro de você. Se você vai vir aqui 365 dias, né? Quem está aí? Desde o início. Estamos aqui há 21 dias, meu querido. 21 dias para a honra e glória do Senhor. Então, a vida está sendo construída dentro daqueles que estão ouvindo, porque eu compartilho aqui a palavra. Eu estou aqui para discipular a sua vida, porque de repente você não encontrou um discipulador até hoje. Agora você encontrou. É só vir, Marlene está aí desde o primeiro dia. Algo está sendo gerado dentro da sua vida, Marlene? Conta aí nos comentários. Algo está sendo criado dentro de você. Você sente a vida de Cristo entrando dentro de você. O que mudou na sua vida antes e depois? Me manda mensagem aí no direct. Eu vou repostar. Porque, irmão, faz toda a diferença quando você tem um homem de Deus, uma mulher de Deus que pega você e fala assim, eu vou gerar Cristo na sua vida. A desculpa hoje é que as pessoas falam assim, não tem, eu não acho isso, ninguém quer me discipular. Seja bem-vindo. E fica comigo aqui até o final do mês, que você vai ver, final do mês, eu vou te dar uma oportunidade de a gente caminhar mais junto ainda, de estar mais próximo ainda. Para quê? Para que essa vida realmente seja gerada dentro de você como nunca antes foi. Quantos querem isso? Faz toda a diferença, irmão. Faz toda a diferença. Deus responde aos que o buscam com sinceridade e aliança. Busca com sinceridade. Busca com base na aliança. A aliança é Cristo. Eu busco, Isa, com base na aliança. A aliança é Cristo. Porque quando Deus olha para mim e para você, ele não vê o Adriano, ele não vê a Isa, ele não vê a Marlene, ele não vê a Kel, ele vê Cristo em nós. Ele vê Cristo em nós. Presta atenção. Quando Isaac tinha um filho, ele tinha 2 filhos. Quando chegou a hora de abençoar, de liberar a bênção era dada para o primogênito. A bênção era dada para o primogênito. Quem era o primogênito? Esaú. Isaac chama Esaú e fala, sai, caça, faz um cozido para mim, traz, eu vou comer e vou te abençoar e vou liberar a bênção. A mãe ouve e ela fala assim, vem cá, Jacó, vou fazer aqui a comida, você leva para o seu pai. Não, mãe, mas meu pai vai ver que sou Jacó, que eu estou tentando enganar ele. E a bênção é do meu irmão. Não, Jacó, você vai ser abençoado. Aí ela faz o cozido, entrega ele, pega as roupas do irmão, com o cheiro do irmão, colocou pele de carneiro. Guarda isso, irmão. Cristo é o cordeiro, o carneiro. Ele se vestiu como se ele fosse se passar pelo irmão mais velho. E ele entra na presença do Pai para receber a bênção que era do irmão mais velho. Então, quando Deus quer abençoar a Marlene, a Isa, a Kel, quem mais está aí? Quando Deus quer abençoar o Pedro, quando Deus quer me abençoar, irmão, não é com base no nosso mérito, entende isso? É isso que vai te libertar, porque você muitas vezes está se esforçando, querendo a bênção de Deus, mas Deus te abençoa através de Cristo. E se ele olha para você e não vê Cristo, como que ele te abençoa?
Porque Jacó se veste como se ele fosse o irmão, e ele entra diante do pai para receber a bênção, se passando pelo irmão. Aí o que acontece? Quando ele chega e ele fala, o pai fala assim, chega mais perto, porque a voz parece a voz de Jacó. Mas o cheiro, porque ele estava vestido com as vestes do irmão, o cheiro é de Esaú. Aí quando ele chegou mais perto, ele toca, e quando ele toca, ele sente os pelos que ele tinha colocado sobre os braços, porque Esaú tinha os braços peludos, mas o pelo que estava sobre os braços era de carneiro. E quando ele toca ali, isso fala de quê, irmão? Fala que eu e você, para entrar diante do Pai, nós precisamos nos vestir de Cristo. Quando eu e você nos vestimos de Cristo e chegamos diante do Pai, Ele vê Cristo em nós. Nós não somos abençoados. A Marlene não é abençoada porque é a Marlene. A Isa não é abençoada porque é a Isa. O Pedro não é abençoado porque é o Pedro. É porque carrega Cristo. É porque recebeu a Cristo. É porque entregou a vida a Cristo. E Cristo está sendo gerado dentro da sua vida. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Reage aí. Entendeu por que você pode olhar todo dia de manhã, Marlene, e falar, eu sou abençoada, porque Cristo está sendo gerado dentro de você. Então, quando você ora, Deus ora e fala assim, a voz parece a da Marlene, mas vem cá, deixa eu pôr a mão, é Cristo. E Cristo é o primogênito. Ele tem a primogenitura. Quem está entendendo, irmão? Ele abençoou o primogênito e a bênção do primogênito. Só que eu e você nos vestimos do primogênito e nos achegamos diante do Pai. O Pai ouve uma voz que não parece ser a voz do Filho, mas ele reconhece a presença do Filho na minha vida e na sua vida. E a bênção vem a partir disso. Aleluia! Glória a Deus! Que Cristo cresça na minha vida e na sua vida. Todos os dias. O que você faz quando você vem aqui todo dia de manhã, irmão, nesse discipulado? Cristo está crescendo em você. Cristo está preenchendo você. Imagina isso aqui daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Uma vez que ele começa a crescer na sua vida, ele não para. Uma vez que ele entra na sua vida e começa a crescer, ele não para. A presença de Cristo na sua vida não vai parar. Agora, isso vai abençoar a sua linhagem, porque Cristo cresceu tanto na vida de Jacó que abençoou as 12 tribos. As 12 tribos. Quem ora com integridade se abriga debaixo das asas do Altíssimo. Não fica confabulando, não fica atrás de oração pré-programada, irmão, ora com sinceridade. De repente, hoje, tudo que você precisa para abençoar a sua semana é orar com sinceridade, é dobrar seu joelho e falar, Pai, é com sinceridade, tira a máscara, tira isso, a Mary Kay, sabe? Tira seu Avon, sei lá qual que é as maquiagens que usa hoje, mas tira isso do rosto e ora com sinceridade. Se tiver que chorar, chora litros, sabe? Se tiver que ficar despenteada, fique, mas seja sincero. Ser sincero é ser sem máscara. Remova a sua máscara. Amém? E o que nós entendemos aqui hoje, irmão? Presta atenção. Fomos conduzidos da sabedoria de Provérbios à construção do templo de Salomão. Entendendo que cada símbolo da antiga aliança aponta para realidades espirituais na nova aliança. Nós aprendemos que a presença de Deus permanece onde há aliança. Que o serviço a Deus exige santidade. E que o louvor genuíno atrai a glória. Sobe o louvor, desce o peso da glória. Fomos lembrados que não é a lei que salva, mas o Cristo que ela apontava. A lei sempre aponta para Cristo. E que a nossa oração sincera continua sendo o abrigo de muitos santos. Glória a Deus por esse dia. Onde há presença de Deus, aliança, santidade e adoração, move o céu. Que Deus mova o céu sobre a sua vida nesse dia. Que você possa, ter um dia abençoado. Um dia cheio da presença de Deus, que Cristo continue crescendo na sua vida, e que Ele cresça tanto, 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 que você não consiga reter, que você entenda, irmão, você tem um rio de vida dentro de você, e esse rio tem que ser compartilhado. Mestre, como eu compartilho meu rio? Abra sua boca.
Quando você abre a sua boca, você libera a vida. Vida e morte estão no poder da língua. Então, no abrir da sua boca, você vai abençoar pessoas que estão à sua volta, pessoas que estão dentro da sua casa, pessoas que estão no seu local de trabalho, na sua empresa, na sua escola. Onde você chegar, abra a sua boca e fale de Cristo. Quando você fala de Cristo, você está liberando vida. O ambiente pode ser de morte, mas você carrega a vida. Quando você chega nesses ambientes, a vida que está em você salta de você. E eu oro para que isso cresça, se torne maior do que você é, e que você entenda que você é apenas um instrumento. Lá na antiga aliança nós tínhamos aqui a arca, e você e eu hoje somos a arca. Nós somos a arca, carregamos a presença se manifesta em nós e através de nós. Então, o lugar que eu chego, que eu abro a minha boca, a presença vai fluir naquele lugar, a presença vai vir sobre esse lugar. Então, seja esse instrumento de Deus. Você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa. Então, se consagre. Se você está vivendo uma vida errada, desalinhada, volte ao tempo de alinhamento, volte ao tempo de conserto. É tempo de alinhar para crescer. Nada que não esteja alinhado não pode crescer, irmão, porque vai ter que demolir. Então, estabeleça fundamentos corretos, ande numa vida reta, porque Deus quer que você cresça. Deus quer expandir a sua vida. Deus quer alargar, sabe, o espaço da sua tenda. Mas para que isso aconteça, permita-se ouvir a voz de direção e de correção de Deus. E alinhe a sua vida. E você será bem sucedido nisso. Amém? Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã. Continua falando, trazendo sobre nós a tua palavra. A tua palavra é vida, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Ela ilumina o meu caminho, ela mostra o caminho que temos que caminhar, que seguir. Nós queremos viver, Pai, uma semana abençoada, e declaramos que essa é uma semana de bênção, de vitória, de conquista. Essa é uma semana de resposta, essa é uma semana de livramentos. E nós oramos e declaramos isso nesse dia. Pai, eu abençoo cada vida que faz parte desse discipulado. Eu declaro o espírito de fortaleza sobre a vida deles. Eu declaro, Pai, sim, eles são, sim, abençoados pelo Senhor. Pai, eu oro para que Cristo cresça em cada um. Que a presença de Cristo cresça, e que nessa mesma proporção que a presença de Cristo cresça, a bênção do Senhor ela venha sobre a nossa vida. Através do Cristo que há em nós, que nós carregamos. Eu oro, Pai, eu oro por respostas nesse dia. Eu oro por respostas de oração, resposta daquilo que só o Senhor pode fazer. Move nessa semana, que seja uma semana sobrenatural, uma semana poderosa. Uma semana de também desconstruirmos, que toda a escassez na nossa mente seja quebrada, que possamos louvar o teu nome, que haja uma oração sincera sendo feita a cada dia. Conduz a nossa vida, Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Irmão, aquele pedido básico para você, a live fica salva. Compartilha essa live, é a única coisa que eu te peço. Deus abençoe sua vida. Amanhã, 6h30, estamos aqui junto em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Shalom, shalom.